Vamos começar então essa live, né? Essa é a live da Isabelle Valadares. Eu sou Antônio Pimentel. Hoje a Isabelle não está aqui com vocês porque está internada, mas ela passa bem e está acompanhando a gente. Ela já até falou comigo antes de nós iniciarmos. Então é muito legal. Ela faz falta, né? Porque vocês já estão acostumados com ela, mas em breve, né? Na próxima, ela vai sair logo disso e vai ser tudo resolvido, né? Eu quero dizer para vocês, para não se esquecerem, que hoje, nessa história que eu vou lhes contar, não se esqueçam que hoje tem sorteio da coleção dos meus livros. Vocês têm que comentar que querem os livros, e com isso a Isabelle fará o sorteio no final. Então eu queria mostrar, deixa eu mostrar de novo os livros. É o seguinte, então eu estava aqui mostrando que eu tenho esse livro. Eu escrevi mais de 20 livros. E isso é interessante falar, que hoje eu estou fazendo, esse mês eu estou fazendo 6 anos que comecei a escrever esses livros, né? Então eu tenho eu vou só mostrar alguns deles para vocês verem. Tem esse Resgate, Causa e Efeito, né? Que é um livro que fala sobre as... Deixa eu botar ele mais para trás para vocês verem. É um livro que fala sobre as causas do sofrimento humano. Então, ele é muito interessante para as pessoas verem por que elas estão passando por problemas aqui na Terra, né? E às vezes elas não sabem, acham que está tudo certo, né? E aqui mostra muito, é muito interessante esse livro, né? Vocês vão ter isso, esses livros vocês vão conseguir no meu site, osmissionários.com.br. Lá vocês vão ter acesso a muitos desses livros, né? Como quiser, porque eles estão todos no Amazon, e alguns deles, esses que eu vou mostrar para vocês, estão até em livraria mesmo, tá? Eu tenho este daqui, que é Deus. Então, esse livro é muito interessante, porque é um livro... Deixa eu mostrar. É um livro que ele... Deixa eu botar mais longe, eu estou vendo a tela. Então, é um livro que ele é Deus, Religião e Ciência. Eu falo da maior parte das religiões como elas veem Deus. Então, isso é muito interessante, né? Porque cada religião vê Deus de uma forma, né? E até tem aqueles que são as pessoas, os ateus, que acham que não existe Deus. E aqui tem uma forma muito interessante, que depois, no final, eu mostro como, assim, dentro de um certo senso de razão, como Deus pode ser visto, né? Isso é interessante. Vale a pena ler esse livro. E esse livro é um livro que respeita muito as outras religiões, apesar de ter um sentido mais dentro do espiritismo. Um outro livro também é esse daqui, que eu vou até falar dos livros de Allan Kardec, e esse livro assim, ele fala sobre a reencarnação revelada pelos espíritos Allan Kardec. Então é um livro muito interessante, porque ele traz assim, um conhecimento, e eu puxo do livro dos espíritos, mas assim, numa conversação entre Allan Kardec e os espíritos. Então fica muito interessante, muito envolvente, e a gente tem um conhecimento mais apurado sobre o assunto, né? Então é muito interessante. E um outro livro que eu também escrevi há pouco, esse foi o penúltimo, porque eu sempre gostei muito de falar sobre os animais, né? E nesse livro é a Essência Espiritual nos Animais. Então mostra assim como é esse espírito em formação. O animal ainda não é um espírito formado como nós, mas é um espírito em formação. Então ele é interessante que a gente mostra essa trajetória, como é. Inclusive eu fiz assim um tema num vídeo que está no meu YouTube, que tem a afinidade entre os homens e os animais, porque e os animais, eles, por exemplo, eles morrem, e aquele espírito em formação volta para a nossa casa em outro animal. E eu tenho, na minha casa eu tenho isso, tem um cachorro que hoje está aqui, que há 2 anos atrás ele morreu, e hoje a gente consegue identificar essa alma em formação do cachorro nesse daqui. É muito interessante. Vocês vão encontrar isso no meu site, www.osmissionários.com.br. E eu deixei um livro para o final, que é esse aqui. A Revolução do Mundo
à luz do progresso. Então, esse livro aqui, deixa eu botar ele mais longe para vocês verem, ó, tá vendo? Então, esse é um livro que mostra a trajetória, essa evolução, passando por fases do mundo, transições do mundo, né? Desde o mundo primitivo até o mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, que é esse livro, que é esse momento que nós estamos passando, né? A história, porque o sentido de eu escrever esse livro é porque algumas pessoas diziam assim para mim: não, o mundo não está progredindo, ele está regredindo. Aí, com esse livro, eu mostro que não, que o mundo está progredindo. Aí, os vários acontecimentos que vão se passando, que eu vou contando aqui, até os dias de hoje, vão mostrando isso. Mas, com isto, eu queria, então, depois de mostrar os livros, vamos saber, então, um pouco da história desse grande missionário, Allan Kardec. Quem é, afinal, Allan Kardec? É o que todo mundo quer saber, né? E ele se torna uma figura importante por causa desse grande trabalho que é feito pelo Espiritismo, esse conhecimento que nós todos temos que ter e que nós vamos até ter um pouco mais de ideia sobre isso. Então, na verdade, Allan Kardec não é o nome dele, porque Allan Kardec foi um pseudônimo que ele usou para poder assinar o livro, já que ele já era uma figura conhecida, uma figura famosa lá na França. O nome dele porque ele era um professor, diretor de escola e escritor de vários livros dentro da educação e pedagogia. Então, isso foi muito interessante, ele ter esse conhecimento, saber disso, né? Bom, então, o que acontece? Então, o nome é Hippolyte Léon Denisard Rivel. Então, esse é o nome dele, o nome francês, né? Nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Né? Então, teve uma vida muito distinta com a sua família, né? Onde ele teve condições de estudar na escola de Pestalozzi, na Suíça. Né? Então, teve grande conhecimento, garoto muito inteligente, né? E aí ele se tornou um jovem que foi se formando em ciências e letras e acabou, durante a sua vida até chegar à fase adulta, se tornou um poliglota, porque aprendeu 6 línguas. Não sei se teve mais, mas pelo menos pelo conhecimento que eu soube, 6 línguas. Ou seja, todos aqueles países vizinhos da França, ele foi conhecendo e chegou até a Espanha também, Itália. Ele conhecia o italiano, o espanhol, o alemão. Muito interessante, né? Muito inteligente esse rapaz que se tornou depois um senhor, né? Senhor que teve uma grande missão. Mas aí ele, com 28 anos, ele se casou com Amélie Gabrielle Baudet. Então, essa foi a companheira até o final de seus dias. Infelizmente não teve filho, e aí tudo começou quando, ele nasceu em 1804, então lá pela metade do século ele já estava com quase 50 anos, e aí nessa época, para despertar, porque ele tinha essa missão, esse trabalho, então a espiritualidade ela começa a promover situações que vão induzir a pessoa que elas querem induzir a que elas percebam isso. Então, lá na França, existia uma forma de espetáculo que se chamava as mesas giratórias. Então, o que acontecia? Os espetáculos, o público, um palco, né? E uma mesa que, claro que estavam ali diante deles, que isso a gente, depois que estudar o espiritismo, a mediunidade, vai perceber que para haver um fenômeno físico tem que haver um médium, né? E naturalmente ali havia pessoas que tinham essa capacidade e a mesa então flutuava, dançava, dava seus passeios, tocava no chão de forma leve, batia com força, e isso as pessoas ficavam vendo e, meu Deus, que coisas, isso deve ser sobrenatural. Mas, na verdade, não era sobrenatural, era um efeito físico de capacidade extrasensorial que algumas pessoas que estavam ali fazendo o trabalho tinham, né?
E isso acontecia muito na França, né? E isso acabou despertando assim, a curiosidade de Allan Kardec, né? Com isso, ele foi investigando, começou a... Ele que era até... Como ele tinha assim, ele era bastante radical nos seus ensinamentos, ou seja, dentro de uma severa razão, ele tinha que ver, a coisa tinha que ter, assim, tinha que ter sentido. Mas ele começou a perceber que havia um sentido ali e começou a investigar. Quando ele, ao investigar, ele se juntou com um grupo de pessoas que já trabalhavam com isso, mas de forma mais séria, não como um espetáculo, né? E aí, ao estudar isso, ele percebeu que realmente havia algo inteligente que se tentava comunicar por meio das pancadas na mesa, ou então os passeios que ela dava em torno dos giros, dos voos, né? E aí, tentando-se uma comunicação, arriscou dizer à mesa, né? Que iria fazer uma pergunta e se essa pergunta fosse afirmativa, que a mesa desse uma pancada. E que, se não, que ela desse duas. E assim conseguiu abrir um contato entre a mesa e Kardec. Então, o que aconteceu? Com isso, ele conseguiu um tratado, uma comunicação, que depois ela foi se aprimorando até com as pessoas, porque depois foram criados alfabetos, onde uma pancada era a letra A, duas pancadas a letra B, três pancadas a letra C, só que, vamos dizer assim, uma mensagem, vejam só o tamanho da mensagem, pelo número de pancadas. Tinham que ser mensagens curtas, né? E que davam um grande trabalho. Mas depois eles descobriram que, colocando uma mesa em miniatura em cima de outra e colocando um lápis num dos pés da mesa e colocando um papel, que a mesa, em vez de bater, ela começava a se arrastar e escrever. Né? Então vejam como é que a coisa foi evoluindo, e isso até deu sentido ao que se chama hoje a psicografia, né? Porque descobriram, melhoraram mais, adiantaram, né? E depois então pegaram, em vez de uma mesa em miniatura, que talvez fosse até difícil de achar, uma cestinha, uma pequena cesta, amarravam a cesta o lápis na cesta e então deixavam no papel, botavam as mãos e dali começavam a vir grandes mensagens. Hoje, então, depois eles descobriram, né? Alguém mais inteligente chegou à conclusão que, se pegasse, em vez da cesta, pegasse o lápis, iria acontecer a mesma coisa. E hoje a coisa já está tão avançada que já existem livros que são escritos até a partir do teclado na tela, né? O pessoal vai recebendo e vai teclando com rapidez e acaba saindo um livro. Mas aí vamos lá. Aí, dentro disso, ele começou, dentro dessa investigação, ele foi tendo um conhecimento mais apurado de outros médios que estavam também neste trabalho, e sabendo que ele estava fazendo já essa pesquisa, essa investigação, começaram a mandar para ele mensagens de espíritos, já que eles recebiam, e aí pela psicografia, né? E o que ocorreu é que, muitas vezes, a mesma pergunta que era feita, porque ele já foi fazendo essa investigação, ele fazia uma pergunta a vários médiums, a mesma pergunta, e ela, então, era respondida da mesma forma. Era interessante, por médiums diferentes. Então, isso até mostra assim, a veracidade da questão, a veracidade da mensagem. Porque muitas vezes você pode dizer assim, não, você recebeu essa mensagem, será que ela é verdadeira? Não sei. Será que não foi algo que a pessoa pensou e escreveu ali? Mas, na verdade, ele mandava a mesma mensagem para dois médios diferentes e as respostas eram parecidas. Então, ali era realmente aquela, e assinada pelo mesmo espírito, né? Então, na verdade, o espírito tinha se comunicado com aquele médium e depois respondeu a mesma pergunta para o outro médium e trouxe a mesma resposta. E com isso ele acabou montando elementos para o que queria produzir, que eram os seus livros, né? Bom, mas para que nós tenhamos até uma ideia maior, então ele disse assim, bom, já que eu tenho que fazer esses livros, não vou utilizar o meu nome,
natural, já que eu já sou conhecido, já tenho vários livros com esse nome, então, e estou saindo de uma coisa, vamos dizer assim, a igreja católica no porte e colocar ideias diferentes com esse nome poderiam atrapalhar até os livros que ele já tinha na praça, né? Então ele achou melhor mudar. Então o espírito dele é, eu olhei de tipo, uma antiga encarnação que ele tinha há muitos anos, mas muitos anos atrás, entre os druidas são coisa antes de Cristo, né? Antes de Jesus ter vindo aqui. E essa encarnação, ele teria se chamado Allan Kardec. Acho melhor este nome para que houvesse essa diferenciação. Bom, e aí o que aconteceu? Formando uma sociedade, hoje ainda existe, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, muito interessante, né? E para vocês verem, porque lá não é vista como religião, é vista como ciência e filosofia. Então, esse é o trabalho que segue, por isso é que é importante, e este até é o meu trabalho de divulgar esses livros, não para espíritas, mas para todas as pessoas. Nós temos que ter esse conhecimento, porque é uma ciência e uma filosofia. Mas, por exemplo, existe a religião espírita, né? E a religião espírita foi importada para o Brasil em 1865, primeiro para a Bahia, depois a primeira casa espírita no Brasil foi na Bahia, depois ela veio aqui para o Rio de Janeiro. Então, quem deu essa ênfase para que ela se tornasse uma religião de início foi Bezerra de Menezes, que depois houve a continuidade por Chico Xavier, e Divaldo Pereira Franco continua esse trabalho como religião, né? Claro, filosofia, ciência e religião. Mas, na verdade, o que nós temos que trabalhar, o espiritismo, o conhecimento espírita, é como filosofia e ciência, porque é uma coisa que não é uma questão de religião, porque quando nós, como eu já tinha dito, quando nós morremos, nós vamos chegar lá independente de religião, vamos encontrar as mesmas coisas. E o Espiritismo mostra isso. Então, a missão de Allan Kardec foi muito interessante, né? E só para fecharmos a vida dele, para entrarmos nos livros, ele morreu no dia 31 de março de 1869, com 64 anos, depois de um ataque cardíaco, até pelo excesso de trabalho que ele tinha. Ele fez um grande trabalho, até o filme que tem hoje a esse respeito, sobre ele, mostra que o grande trabalho e o esforço que ele fez para trazer toda essa informação para nós, esse conhecimento. Então, foi muito importante. Então, não resistiu, mas também não é isso, porque o tempo, a hora dele também tinha terminado. E aí, ele morreu, está no cemitério Père-Lachaise, lá em Paris, onde fizeram um monumento que é visitado, tem uma visitação muito grande, porque lá ele é muito conhecido, é muito, assim, as pessoas têm um grande respeito a ele. Então, essa é a missão, o trabalho, a vida de Allan Kardec. Mas vamos dizer assim, qual é a grande missão dele? Foi trazer esses 5 livros, né? Esses 5 livros, então, e vamos falar até inicialmente dessa missão dele, e isso mostra no meu livro Revolução do Mundo à Luz do Progresso, é que nós temos, então, como eu falei de início, nós temos o mundo primitivo, que foi no meu livro eu digo que o mundo primitivo é desde a época da bifurcação do macaco até a chegada de Jesus. Então, esse é o mundo primitivo. E o mundo de expiações e provas, é onde houve uma preparação de Jesus, esses 2000 anos, desde Jesus até nós, até esse momento, né? E nós estamos às portas do mundo de regeneração, que é até o que todo mundo fala, e muitas pessoas falam sobre essa pandemia, que é um grande sinal para, vamos dizer assim, um ponto alto da nossa transição. Mas o que aconteceu na transição da época de Jesus, do mundo primitivo até o mundo de expiações e provas, é que houve também um início de transição que começou em Moisés, onde pegou um povo ainda muito bruto, né, que teve até
um aprendizado maior assim na ciência, em tecnologia, em algum conhecimento com os egípcios, que eram um pessoal mais adiantado, até porque já estavam, eram pessoas que já vinham regredindo de outro mundo para o nosso, já com algum conhecimento e que estavam ali. Tanto é que hoje não tem mais os egípcios daquele tempo. Hoje o Egito são ruínas, né? As grandes obras são ruínas. Mas ali começava uma grande transição com esse povo mais bruto, onde a partir dos 10 mandamentos e mais 613 diretrizes de Moisés, foi preparado um povo durante mais 1000 e tantos anos, né, para a chegada de Jesus. E foi criado o Velho Testamento, e a partir do Velho Testamento as pessoas então foram sendo direcionadas até de maneira mais rígida, né? Dente por dente, olho por olho, só para que as pessoas aprendessem, saíssem da brutalidade para um conhecimento mais forte das diretrizes que tinham que se direcionar, que tinham a ser direcionadas. E aí, quando chegou a época de Jesus, então uma nova época onde as pessoas já tinham, vejam quanto tempo precisa para se aprender, né? Mas ali já havia um povo mais preparado para receber os ensinamentos de Jesus. E aí, nesses ensinamentos, Jesus trabalha mais nas emoções, nos sentimentos, nas emoções do amor, nos sentimentos de caridade, de solidariedade, de justiça. Então, já é uma nova etapa que as pessoas passaram a ter que aprender isso. E, olha, levou 2000 anos e as pessoas ainda nem aprenderam bem isso direito, mas já tem isso dentro de si. Então, é uma questão só da gente se interar mais com esses ensinamentos e colocá-los eles mais em prática. Mas hoje nós estamos diante de um período de transição também, e esse período, então, se deu de início na época de Kardec com essa informação, da mesma forma que Moisés trouxe os 10 mandamentos até a chegada de Jesus, a espiritualidade maior trabalhou esses ensinamentos dos espíritos, né, a partir dos livros que foram dados que Kardec teve que organizar, para levar ao mundo este conhecimento, que hoje, então, por isso é que eu estou dizendo que isto não é uma coisa da religião espírita, isto é uma coisa de conhecimento que todos têm que ter. As pessoas têm que ter esse conhecimento, porque nós não podemos mais ficar só nisso, que a nossa vida é do nascimento até a nossa morte. Não podemos mais ficar nisso. Nós temos que saber que nós estamos aqui por algum motivo e nós temos um objetivo para o nosso futuro. Então, muitas coisas nós temos que aprender, né? E os livros nos ensinam. Os livros de Allan Kardec nos ensinam isso, nos dá isso. Por isso eu tenho esse trabalho, até com esses mais de 20 livros, levar este conhecimento às pessoas, para que elas saibam. É um reforço, meus livros é um reforço aos livros de Allan Kardec, para que as pessoas conheçam o que nele é tratado, para que as pessoas possam ter um conhecimento que elas não estão aqui por acaso, que houve algo que nos trouxe aqui ao nosso nascimento, desde o nosso nascimento, e que nós temos um objetivo que não morre com a nossa morte, que ela progride, que apenas é como se nós estivéssemos numa escola, num aprendizado, e que quando nós sairmos daqui, levaremos um diploma de algum conhecimento que nós tenhamos adquirido, mesmo que seja para repeti-lo em outro momento, porque ainda não aprendemos. E numa outra vida nós vamos colocá-lo em prática. Mas aí então vamos falar, essa é a missão do nosso amigo Allan Kardec, que é um grande trabalho, um trabalho muito importante, e vamos até falar então dos livros que ele colocou, que são muito importantes. Então, ele trouxe o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que tem todos os princípios fundamentais da ciência e filosofia espírita. Então, isso é muito importante, né? Nós temos esse conhecimento, esse é o livro fundamental do Espiritismo. Mas depois ele escreveu um outro livro, em 1861, que é o Livro dos Médiuns, que aí diz respeito
Ele oferece um conhecimento sobre os diversos tipos de mediunidade, porque as pessoas têm que lidar com isso, na comunicação nossa com os espíritos, né? Porque isso é importante, da nossa comunicação com aqueles que estão do lado de lá, porque nós estamos do lado de cá. E nós temos que ter esse conhecimento e esse aprendizado e saber lidar com eles, porque muitas vezes, como as pessoas não sabem lidar com isso, muitas vezes elas se tornam até, vamos dizer assim, joguetes dos espíritos que estão do lado de lá, quando eles são de uma ordem mais inferior. Mas, sendo de uma ordem mais elevada, eles trazem mensagens muito bonitas. E o livro dos médiuns, então, traz como nós, como homem, o médium deve se comportar diante do fenômeno. Mas, mais adiante, em 1864, ele trouxe o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, já que, na época, como não existia nenhum conhecimento a esse respeito, o que aconteceu? Estou vendo se caiu, mas não caiu não, tá certo? Estou acompanhando aqui para não cair, tá? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo veio de uma forma que Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos, trouxe uma interpretação dos Evangelhos de Jesus de acordo com esse conhecimento que está no livro dos Espíritos. E ali ele mostra, porque, na verdade, nós temos que... existem várias interpretações e, ao lermos a Bíblia, o Novo Testamento, que o sentido é muito figurado, porque Jesus fala por parábolas, para que haja um entendimento futuro daquilo que ele queria falar, num tempo que as pessoas não acreditavam ainda em muitas coisas, né? E hoje nós já temos um conhecimento onde, por exemplo, naquele tempo, por não conhecer numa visão... podia-se dizer que, numa visão de um avião, eles podiam dizer que era uma ave metálica, né? Porque nunca viram um avião, se eles tivessem uma visão mediúnica do futuro. Hoje nós já sabemos que a ave metálica é um avião, e isso está lá na Bíblia, né? Eles falando uma ave metálica, porque não tinham esse conhecimento. Então, Allan Kardec trouxe esse conhecimento do Evangelho segundo, colocando no Evangelho segundo o Espiritismo essa interpretação dos livros. Mas houve ainda um outro livro que ele escreveu também, que foi importante dentro desse conceito do trabalho do catolicismo, que foi o livro O Céu e Inferno, onde ele deu uma interpretação melhor para os dogmas da igreja, né? Mostrando que isso daí tinha um outro sentido, né? E então, a gente lendo o livro, a gente percebe que muita coisa já é diferente, que o inferno não é aquela coisa perpétua, né? Que as coisas que as pessoas vão e não tem mais oportunidade de evolução, porque a evolução, qualquer um de nós, seja o pior homem da Terra, ele tem chance, ele tem a oportunidade ainda de evoluir. Todos nós temos de chegar até a perfeição. Não existe ninguém que não vai subir essa escada da evolução. Então, nós temos isso no livro Céu e Inferno, que a gente vai vendo isso. E depois, então, ele trouxe tem uma outra parte da metade. Se quiser, assim que você concluir. Tá, eu já estou terminando. Então, quando o Céu e o Inferno, tem uma outra parte que vários espíritos que tinham morrido na época vieram, por meio dos médicos, trazer a informação de como eles estavam, através dos médiums, né? Dizer o que eles tinham encontrado lá e trazer essa informação. Então, isso é uma grande prova até que o lado de lá existe, né? E, por final, o livro A Gênese, que ali encontram-se esclarecimentos sobre Deus, a composição do universo e uma interpretação dos milagres de Jesus. Então, um livro muito importante. Mas eu queria, só para finalizar essa parte e a gente entrar nas perguntas, eu queria dizer para vocês, e eu vou até ler isso aqui para vocês, que é muito importante, isso está no meu livro, Revolução do Mundo à Luz do Progresso, para vocês terem um entendimento quais são os fundamentos principais da filosofia espírita. Então, ela diz assim: a existência e a unicidade de Deus, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é um fundamento da doutrina espírita. O universo é a criação de Deus, compreendendo a infinidade dos mundos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem, obedecendo à lei da evolução. E outro fundamento: o espírito
como individualidade imortal da criação divina, no desenvolvimento da inteligência e moralidade através da interação deste com o corpo material. E um outro fundamento, a reencarnação do espírito na Terra, tantas vezes quantas vidas materiais forem necessárias para se aprimorar até alcançar um grau de sabedoria no caminho da perfeição para chegar a Deus. Olha só que coisa interessante e como é importante nós termos esse conhecimento. Outro, a criação de todos os espíritos de forma simples e ignorante, convivendo com o bem e o mal, discernindo por comparação e no desenvolvimento de seus conhecimentos e suas virtudes, através de suas causas e consequências a partir do seu livre-arbítrio. Olha só que como é forte e importante. E, por final, o karma com uma causa e efeito determinando a justiça de retribuição dos atos de cada um, de forma que todos os acontecimentos presentes são uma consequência, boa ou má, do que tenha acontecido na vida anterior e até na mesma a partir de alguma ocorrência. Vejam como é importante esses fundamentos e a gente ter conhecimento, e tudo isso nós encontramos no Livro dos Espíritos, para que, tendo esse conhecimento, nós possamos saber o porquê nós estamos aqui. Mas assim, então, eu trouxe isso, nós estamos com 34 minutos desde o do nosso trabalho aqui de narrativa, né? E aí, então, eu estou pronto aqui para as perguntas que quem quiser fazer. Lembrando também que sobre os meus livros, quem quiser participar do sorteio, não se esqueçam de dizer que eu quero, né? Tá bom? Agora tem uma primeira pergunta aí, ó. Vamos lá. Como o Espiritismo explica um acontecimento como o crime do circo de Niterói? Olha que eu quase participei dessa ação, porque eu morava perto do circo, nessa época, em Niterói, e quando eu ia, nesse momento, me disseram assim, não vá. E eu não fui e não fiz parte dessas vítimas, para vocês verem como é. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, isso eu explico, eu conto essa história no meu livro Resgate, Causa e Efeito, viu? Se você... Lá tem essa história, porque eu mostro isso, eu mostro que as pessoas são provas coletivas, né? E dizem muito, tem alguns historiadores, e eu não posso afirmar isso com veracidade, mas pelo que eu ouvi escutar, que muitas dessas pessoas estavam resgatando esses que morreram de situações que aconteceram no passado e que tem a ver com situações onde eles colocaram fogo em alguma coisa e tiveram que pagar por isto, né? Em algum momento, e às vezes não é logo em seguida, ele demora a acontecer. E nesse momento eles conseguiram juntar todas as pessoas que estavam envolvidas naquele evento para resgatarem, porque ter a morte assim é um resgate de alguma coisa má que as pessoas cometeram no passado. Outra é sobre essa pandemia. Tá melhor. Como mudar os pensamentos nesse momento de transição? Pois é, o que acontece é o seguinte, essa transição, então, ela tem ocorrido, como eu falei para vocês, eu vou falar isso de forma rápida, desde o início, desde a época de Kardec para cá. Mas nós estamos num momento, assim, onde a gente percebe até, assim, existe uma coisa apocalíptica que vem desde aquela época, nesse momento. Então, o que ocorre? Até a própria pandemia, ela faz com que nós mudemos o nosso pensamento. Ela muda um pouco o nosso pensamento. E pessoas que pensavam de uma forma estão pensando de outra e tudo. Isso cria um ambiente até mundial, um ambiente assim no mundo, onde há também espíritos, uma grande quantidade de espíritos bons que trabalham nessa transição. Há uma inversão hoje no ambiente da magnetismo mais positivo, onde até então imperava mais o magnetismo negativo com relação ao positivo, se bem que nós temos muitas pessoas que já têm um pensamento mais positivo com relação a isso, mas hoje, agora, depois de tudo isso que está acontecendo, vai imperar, e isso é o que fala o mundo de regeneração, vai imperar um magnetismo mais positivo em relação ao negativo. Não quer dizer que não exista mais o magnetismo negativo, mas o magnetismo positivo vai ter um sucesso maior com relação ao negativo.
Existe algum plano espiritual nessa pandemia? Acha que existe um plano? Sim, porque ela não, apesar, as pessoas podem fazer o que quiserem na Terra. Por isso é que eu não acredito muito quando as pessoas dizem assim, o mundo vai ser destruído porque o homem está destruindo o mundo. Na verdade, eu diria assim, ninguém pode deter a primavera, porque ela vai chegar. Então, ninguém consegue deter o progresso do mundo. Se consegue deter, sim, o progresso das pessoas. As pessoas é que podem não conseguir progredir para alcançar um mundo de regeneração. Então, muitas delas não vão alcançar, ter que ir para outros mundos, como aconteceu até quem conhece o Espiritismo, sabe que tem a transição do mundo de capela para o mundo da Terra, isso antes, há muitos milênios antes de Jesus, que até deu a formação dos espíritos do Egito, né? Que foram os espíritos, estavam nesse mundo, já num mundo parecido, no mesmo nível, lá no sistema de capela, e não conseguiram acompanhar o progresso daquele mundo e foram para mundos primitivos como o nosso, e aí eles chegaram aqui com a inteligência que eles tinham, mas ainda não um conhecimento moral aprimorado, mas que puderam ajudar a evolução dos espíritos que estavam aqui ainda vivendo no primitivismo. Então, existe sim espíritos que trabalham nessa pandemia e que vamos dizer assim, o progresso vai se dar. Quem não vai acompanhar não vai conseguir ficar por aqui. O senhor tem mediunidade? Carla Cristina perguntou, né? Carla Cristina, você está me perguntando se eu tenho mediunidade. Olha, eu não tenho a mediunidade, existem pessoas que têm muito maior mediunidade do que a minha. Mas eu tenho algo que eu sinto, eu tenho uma intuição, e até eu escrevo os meus livros dessa forma. Eu até julgo que é uma forma diferente de trabalhar os livros, ou seja, eles não são psicografados, mas eles são intuídos. Só que eles não são intuídos assim, eu sento e começo a escrever, vem a intuição e eu escrevo. Não são assim. Eles são livros pesquisados, por isso é que eu me coloco até como pesquisador, não só como uma pessoa que vai escrever um livro que vai sentir intuitivamente, mas parece que vem na minha cabeça assim, é esse livro que tem que ser feito. E aí, intuitivamente, me vem assim os assuntos que eu tenho que fazer. E a partir daí eu pego cada assunto, que geralmente nos meus primeiros livros eram 50 capítulos, agora os próximos estão na base de 20 capítulos. Então, o que ocorre é que eles vêm, eu formo esses capítulos, então eu pesquiso, e na pesquisa eu faço um levantamento, e no levantamento, a escolha do que eu vou colocar no capítulo, eu sinto isso intuitivamente. Então, é essa forma que eu tenho de mediunidade. Ângela Fraga está perguntando, é verdade que existem muitas colônias espirituais no Brasil? Ângela Fraga, sim, é verdade que existem muitas colônias espirituais no Brasil. Não só no Brasil, no mundo. Né? Porque, na verdade, quando quem é espírita conhece o livro Nosso Lar, que é uma cidade espiritual que fica em cima do Rio de Janeiro, por acaso, que abrigou quem contou a história, André Luiz. Foi André Luiz que foi para essa colônia espiritual. Mas em pontos assim, não sei a que distância fica uma da outra, mas existem as cidades espirituais espalhadas por todo mundo, como existem as cidades na Terra. Porque as pessoas desencarnam e vão para essas cidades espirituais para se recuperar, e lá nessas cidades espirituais tem o setor de planejamento para a reencarnação. Então, existem, sim, muitas cidades espirituais. Ela até complementou aqui, os que estão desencarnando na pandemia, para onde estão indo no plano espiritual? Se acha que... Sim, as pessoas que estão desencarnando aqui estão indo com o mesmo sentido para essas cidades espirituais, para hospitais também, onde elas são reparadas, elas têm a mesma assistência. O que está acontecendo, da mesma forma que hoje está uma equipe muito grande fazendo
hospitais de campanha e mais hospitais e pessoas que estão, enfermeiros, médicos que estão se voltando para isso. Também na espiritualidade, há uma equipe enorme de médicos espirituais e enfermeiros que estão cuidando disso também e levando, e naturalmente, se os hospitais de lá da cidade também não estão dando conta, eles naturalmente estão fazendo alguma coisa a mais, como estamos fazendo aqui, para receber essas pessoas. A Carla Cristina até perguntou aqui como você vê pela ótica espírita, mas eu acho que você chegou a falar, né? A pandemia. Sim, pela ótica espírita, né? Como sabemos, existe a encarnação. Os espíritos novos, nunca encarnados, ainda são criados por Deus e encarnam? Shirley Silva Santos. Existe os espíritos novos, como você está pensando, assim, que eles são criados por Deus. Sim, eles são criados por Deus, mas existe uma trajetória muito grande, que eu até explico isso nesse livro que eu mostrei, não sei se você assistiu desde o começo, A Essência Espiritual dos Animais. Então, há uma trajetória muito grande do espírito, que ele nasce no mineral, ele se projeta no vegetal, ele caminha no animal e chega até o homem. Então, quando ele já começa nas primeiras reencarnações que se dá no mundo primitivo, se forma em espírito. Aí ele começa no homem primitivo. Então, todas as pessoas que estão nascendo neste mundo aqui na Terra são espíritos que já têm muito tempo de caminhada, entendeu? Não são espíritos novos, tá? Tem mais uma pergunta aqui, tem uma pergunta da Carla Cristina. O senhor acha realmente possível a regressão a vidas passadas através da hipnose? Sim. Porque isso é uma capacidade, eu explico isso no meu livro Intercâmbio com o Mundo Espiritual, é um dos meus livros, é o segundo livro. Você vai achar aí a explicação nesse livro. Falando disso de forma tecnicamente, uma psicóloga ou uma psicanalista, psiquiatra, ela pode ter este conhecimento da hipnose e ela, se ela for, então, ter o conhecimento espiritual como o conhecimento do espiritismo, então isso facilita muito. Outras pessoas podem fazer, mas isso vai facilitar muito a pessoa dela, a partir da hipnose, ela chegar não só, porque na hipnose, quando a pessoa não conhece o espiritismo, ela chega na regressão até o feto, até a criança no momento de nascer. Mas uma pessoa que tenha esse conhecimento, ela pode ir mais além. Quando vai mais além, ela consegue assim, muitas coisas. Ela conhece assim a vida das pessoas antes, em outras vidas. O que vai acontecer é que uma boa psicanálise que fizer esse trabalho vai assim, curar muitos males de muitas pessoas que estão aqui com grandes problemas por situações de outra vida. E quando elas têm conhecimento e começam a tratar isso bem elaboradas, e eu conheço psiquiatras que fazem esse trabalho e conheço a forma que seguiram através do intercâmbio com o mundo espiritual. Eu tenho um caso que eu mostro, uma história que eu conto, que uma pessoa que tinha o dom, que tinha a vontade de suicidar, o que ela fez na vida nada, perdeu a vontade de suicidar, não só por esse protegimento da obsessão de espíritos que queriam obsidiando ela para que ela tentasse suicidar. Sobre os cães assinados ou maltratados. Isso é uma situação, ou seja, dois pontos a ver. Isso, quem maltrata vai responder por isso, por esses maltratos. Aí você diz assim, não vai responder quando? Se ela não for maltratada na vida, essa pessoa vai ser maltratada. Com relação aos animais, não, eles não têm assim, eles não estão presos a uma profissão, a uma instituição. Mas vamos dizer, eles serem maltratados ou sofrerem uma evolutiva, não tem nada a ver, ou seja, é uma situação de evolução e eles vão indo para um lugar e acabam sofrendo, mas esse sofrimento não faz parte da ação deles dentro da caminho que eles têm que fazer para se tornar um espírito já formado. Então, eles acabam tendo isso, mas não por uma situação de expiação. Tá? Não precisa fazer isso. Então, o que nós temos que aprender,
isso faz parte de nós, é não maltratarmos os animais. E isso é uma coisa que nós temos que aprender. E como desenvolver a mediunidade? Pede para você falar sobre a personagem principal, que é do livro Colecionadora de Espíritos, que é a Tá. Todos nós temos mediunidade. Eu falo isso no livro Intercâmbio com o Mundo Espiritual. Porque a mediunidade, nós vamos aprendendo, é uma coisa que faz parte. Assim como nós não sabemos ler e depois aprendemos a ler, assim como nós aprendemos a ter um ofício, como dentro da cultura, dentro da educação, dentro da engenharia, dentro da medicina, e aquele aprendizado que nós ganhamos aqui pela faculdade, pela universidade, quando nós morremos, nós podemos deixar o nosso corpo, mas nós levamos esse conhecimento. Então, em outra vida, quando nós voltarmos, nós até vamos ter que fazer o caminho da universidade, mas vamos ser um médico mais experiente, um engenheiro mais experiente, um professor mais experiente, porque já temos isso na nossa bagagem, né? Então, isso faz parte da nossa evolução. Então, a mediunidade também é uma capacidade que ela vai se formando, que quando nós chegarmos mais adiante, cada um de nós vai ter esta capacidade. Agora, o que ocorre são duas coisas. Uma é que são os graus de mediunidade que cada um já alcançou. Então, num exemplo, por isso é que tem pessoas que passam uma vida inteirinha desenvolvendo a mediunidade e não se tornam médios. E outras vezes, com 2 sessões, já são médios. Por quê? Porque eles têm isso já aflorado e não tem problema nenhum. Outros até têm aflorado, mas se eles tiverem feito alguma coisa errada na vida passada, eles podem ter a sua mediunidade bloqueada. Aí, quando eles chegam aqui, eles tentam desenvolver a mediunidade e não conseguem. Mas sempre é importante, quem quer desenvolver, que desenvolva, porque se não aprender dessa vez, vai aprender mais adiante, porque é um trabalho, é que nem a escola, ou um ofício. Mesmo que a gente, na primeira vez, a gente não consiga ir bem, na segunda vez a gente vai melhor. Aí aqui tem a Isabelle perguntando, fala da personagem principal do meu livro, A Colecionadora de Espíritos. Né, no Artigo de Mediunidade, isso tem até no... Eu vou falar um pouquinho rapidamente da Colecionadora de Espíritos, que é uma pessoa que tem muitas mediunidades, né? E, inclusive, muitas dessas mediunidades, vocês podem conhecer, se eu ficasse falando aqui, eu ia ficar um tempão falando delas. Então, se vocês comprarem o livro Intercâmbio com o Mundo Espiritual, vocês vão encontrar um personagem que se chama Louise. Se vocês acompanharem esse personagem, ela está muito paralela com as mediunidades dessa mesma personagem, né? E tem um livro que eu escrevi que está na Amazon, que se chama Louise, a capacidade extrasensorial e a capacidade anímica. Então, ele também mostra toda a história e todas as capacidades que ela tem. Ela tem uma intuição enorme. Ela entra no museu e só em ela colocar a mão em uma peça antiga, ela consegue ver o que aconteceu naquele momento onde aquela peça estava presente, há tantos anos atrás. Então, isso é uma mediunidade que ela tem. Entre outras tantas, onde ela pode prever o futuro de muitas vezes, o que vai acontecer. Então, ela percebe, e se eu ficasse enumerando aqui, iam ser tantas, que é melhor comprar o livro para vocês verem. Ou Louise, ou então Intercâmbio com o Mundo Espiritual. Mas não se esqueçam, entre no meu YouTube, porque eu estou fazendo uma palestra dessa toda semana, e a semana que vem vai ser muito bom, vai ser o suicídio involuntário. Eu peço a vocês para entrar, inclusive se inscreverem no meu YouTube, porque vocês ficam acompanhando, porque diante desse momento que nós estamos passando, como eu estou tendo mais tempo, eu então estou produzindo vídeos sobre palestras, né? Porque geralmente eu faço as palestras nas casas, né? Mas como a gente não está podendo fazer isso agora, então eu estou fazendo os vídeos e estou botando no YouTube. Então, e são trabalhos muito bons, e eu faço
assim, com visões de imagens, com imagens para poder enriquecer mais o que eu estou falando. Então, é muito importante. Então, não se esqueçam, inscrevam-se no meu YouTube, Antônio Pimentel. É só entrar no meu Face, que é fácil de vocês chegarem ao YouTube, tá? Tem uma pergunta tem? aí. Então tá. Suicídio involuntário é alcoolismo? Quem é que está perguntando? A Isabelle. A Isabelle? A Isabelle. Olha, eu falei disso ainda agora. Suicídio involuntário é alcoolismo, são drogas, fumo, alimentação em demasia. As pessoas começam a ir para o churrasco, começam a se empaturrar, comer gorduras, aí vão só fazem isso. Quando isso é só de vez em quando, não há problema, porque as pessoas têm que aprender a serem moderadas. Por exemplo, a bebida. Se você toma um cálice de vinho uma vez ao dia, faz um bem danado. Mas se você toma 20 cálices, ou então 10 cervejas, constantemente, aí acaba se embriagando e acaba trazendo o alcoolismo. E isso, então, o que vai acontecer? Vai trazer uma diminuição da vida. Porque quando nós nascemos, há um planejamento para que nós possamos viver aqui, por exemplo, por 60, por 70, até por 90 anos. Então, tem um planejamento, mas só que se nós nos entregarmos, por exemplo, à bebida ou ao fumo, o que vai acontecer? Nós vamos contrair doenças que, em vez de nós morrermos, nós estamos programados para morrer com 70 anos, em vez disso, nós morremos com 50. Aí, isso é um suicídio involuntário. E o que ocorre é que, noutra vida, nós vamos ter que voltar aqui para cumprir esses 20 anos que nós perdemos. É isso aí, que é o suicídio involuntário. Teve uma pergunta de antes também, que é por que algumas pessoas são poupadas na pandemia? Tá. Quem é que perguntou? Isabelle. Sim, é pelo mesmo motivo que muitas vezes, por exemplo, você não soube do caso daquele menino, uma criança que caiu do 5º andar, quando chegou lá embaixo, sacudiu a poeira, se levantou e deu a volta por cima. É isso, quando ela não tem que morrer, não vai. Então, as pessoas que morrem na pandemia, elas estão predestinadas a morrer na pandemia, ou seja, já tem um planejamento para que isso acontecer. Porque quem não conhecia, quem não sabia que ia ter a pandemia, somos nós. Mas a espiritualidade sabia disso, sabia que isso iria ocorrer. E muitas pessoas já estavam preparadas. Só para vocês terem uma ideia, eu já desde o ano passado, porque eu não tenho assim a mediunidade apurada, mas eu recebo as minhas mensagens, né? E os meus amigos espirituais, eles não diziam que ia haver uma pandemia, mas eles diziam assim: aguarde os acontecimentos, porque algo muito forte vai acontecer. E eu já estava esperando, desde o ano passado que eu estou esperando por isso. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu já sabia que ia acontecer alguma coisa assim, nesse nível. Porque nós estamos nesse momento de transição. Ficou uma pergunta pendente da outra vez, da Carla Cristina, perguntando se você conheceu o Seja Barra. Eu falei, na verdade, eu já fiz palestras no Seja Barra. Eu conheço o pessoal lá, conheço e já fiz trabalhos. Lá é um trabalho muito bonito, é um trabalho que eles fazem um estudo muito, muito, muito legal. E até tenho meus livros lá na livraria. Se você for lá, eu tenho 7 livros lá na livraria, né? E de vez em quando eu faço palestras lá. Não é sempre, mas eu faço palestras e é uma casa que faz um trabalho muito bonito, tá? Bom, então, como não tem mais perguntas, podemos encerrar, mas é importante que vocês, então, a Isabelle, que está nos escutando, quando ela quiser que eu faça outros trabalhos desse, estou à disposição. E só que lembrando que eu estou fazendo uma palestra por semana no YouTube. Entrem no YouTube, Antônio Pimentel. Se vocês entrarem no meu Face, Antônio Pimentel também, vocês vão ver propagandas do YouTube e até as palestras que eu falo lá estão lá para vocês entrarem. Mas é importante vocês se inscreverem, porque aí vocês podem acompanhar, tá? A última, porque ela pediu para reforçar, mas eu não sei se vai sair, mas vamos fazer só por
Falta muito para acabar essa pandemia, segundo o plano espiritual? O que você acha? Essa pergunta, se falta muito tempo para acabar a pandemia, eu não saberia responder, porque todo mundo fala tanta coisa, né? Mas vamos assim, o que se fala é que vamos aguardar que tudo vai acabar bem, e a continuidade do que vai acontecer vai ser bom para todos. É o que diz, mesmo que as pessoas não tenham mais emprego, ou que tenham problemas, ou sejam lá que for, mas no final vai acabar tudo bem para todos, porque aqueles que estiverem resgatando vão resgatar, claro, não vai acabar bem, mas é uma situação que já está prevista para elas, né? Mas para o mundo, de forma geral, vai ser um momento melhor. Ou seja, talvez, possivelmente, a economia de todo o planeta melhore, porque vai ter uma nova maneira de enxergar o mundo. Então, é isso que eu sinto, é isso que eu sinto, e isso que eu sinto que eles passam também para mim, entendeu? Que vai melhorar. Agora, quando vai terminar, aí eu já não sei. Bom, então, eu não estou até tendo a imagem, mas eu sei que está sendo passado, porque eu estou vendo aqui no celular. Então, assim, eu me despeço de vocês, pedindo a Deus muita paz para todos, e que a Isabelle se recupere logo, hein? E isso vai acontecer o mais breve possível, viu? Agradeço a presença de todos. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.